Olá, que bom que você chegou até aqui. Me chamo Ramiro Medeiros. A gente vai bater um papo bastante produtivo sobre processos de mudança de carreira. Eu participei desse processo, eu fiz esse processo, a minha formação básica em engenharia civil, e hoje eu empreendo, eu tenho meu próprio negócio, e eu passei por toda essa jornada. E eu acredito que existe sim uma sequência de ações que você precisa ter, que foi isso que eu coloquei em prática, que me proporcionou mudar definitivamente a minha carreira. É sobre isso que a gente vai falar aqui. Seja muito bem-vindo, parabéns por estar aqui em busca de conhecimento sobre esse tema. Eu vou compartilhar com você aqui a minha tela para ficar mais fácil esse nosso bate-papo, tá bom? Então vamos lá. Falando sobre mudança de carreira, a primeira coisa que a gente tem que entender, certamente você está com alguma insatisfação. Eu tinha dois pontos de insatisfação na minha carreira. Primeiro é que eu cheguei num patamar dentro da empresa que eu trabalhava, na área de engenharia, que eu não conseguia mais crescer. Eu não me via mais em nenhuma nova etapa de crescimento dentro da minha carreira, porque não tinha mais para onde crescer. Isso começou a me incomodar um pouco. E outro ponto foi eu ter visto alguns amigos meus serem demitidos do dia para a noite com uma mudança corporativa, e aquilo me incomodou também. Eu percebi que, apesar de eu já estar lá na empresa há bastante tempo, ter um cargo bastante considerável, um cargo que de fato era importante para a empresa, mas eu vi amigos meus sendo demitidos com o mesmo cargo, e aquilo me veio à mente, poxa, se aconteceu com os meus amigos, pode acontecer comigo também. Então, esses dois pontos me incomodaram. E eu comecei a pesquisar como eu poderia criar um plano B sem sair do meu emprego. Então, eu fui construindo isso de forma paralela. Então, eu passei por esse processo e é exatamente sobre ele que a gente vai falar aqui, que eu acredito que vai ser bastante produtivo para você. Uma das coisas que eu sugiro você começar a pensar é começar a pensar nesse aspecto de propósito, de realmente pensar em uma atividade que você comece a se satisfazer. Lógico, é muito difícil você definir isso para você poder agir. A minha experiência diz que a gente começa a agir e ao longo dessa jornada esse propósito vai ficando mais claro. Tá bom? Então comece a pensar sobre esse assunto. Poxa, o que é que de fato, quais são os assuntos que de fato me atraem? O que é que de fato que quando eu entro numa livraria, quais são os assuntos que eu busco ler? Se você começar a pensar nesse sentido, você vai ter algumas ideias. Agora, não espere que isso esteja muito claro, isso esteja realmente definido para que você comece a agir. O processo, para mim, foi o inverso e eu acredito que para você vai ser também, tá bom? E outra coisa que você tem que começar a entender é a necessidade de desenvolver uma mentalidade empreendedora. Passar a entender a mente de um empreendedor. E aí já vai uma dica de um livro muito bacana, né? Os Segredos da Mente Milionária, de Tim Haverker. Se você ler esse livro, você vai entender exatamente isso que eu estou falando, que é você passar por um processo de começar a compreender as coisas de forma diferente em relação a finanças, em relação à forma de obter renda e que influencia na nossa vida pessoal e, obviamente, profissional também. Então, essa mentalidade, algumas habilidades de venda, de comunicação, de falar com pessoas, de falar em público, elas precisarão ser desenvolvidas. Agora, tudo é uma etapa. Você não precisa estar prontinho para poder iniciar esse processo e é sobre esse ponto que a gente vai falar aqui agora. Eu vou falar aqui cinco aspectos fundamentais para você consolidar esse seu plano B, para você consolidar essa sua nova carreira. Foram esses cinco aspectos que trouxe a minha consolidação, que fez com que eu, de fato, concluísse esse processo de mudança de carreira de forma bastante tranquila e hoje com bastante satisfação profissional. Primeiro ponto, anota aí. Começar a trabalhar em tempo parcial. Ou seja, você precisa identificar, e aí você faz essa análise que eu falei no início, de identificar setores que lhe agradam. Você identificando isso, você começa a agir de forma parcial. Não espere estar com muito tempo livre para poder começar. Você tem que se organizar, e aí vem uma questão de agenda, trabalhar a gestão de tempo, para você organizar durante o seu dia, você ter a sua 1 hora de produtividade para o seu novo negócio, para o seu plano B. Isso é fundamental. O Dilon já falava, né? Você trabalha suas 8 horas para pagar suas contas e nas suas horas vagas você constrói a sua fortuna. Foi exatamente isso que eu fiz e é exatamente isso que eu sugiro você fazer. Inicie trabalhando em tempo parcial. Esse é o primeiro passo, coloque isso em mente e comece a agir de imediato, tá bom?
Segundo passo, você precisa passar por um processo de validação desse novo projeto. O que é validar esse novo projeto? Na minha visão, validar o projeto foi me identificar com as habilidades que eu precisava desenvolver, eu identifiquei quais eram essas habilidades, eu comecei a desenvolver essas habilidades e comecei a me sentir bem. Eu comecei a, de fato, gostar das novas atividades que eu antes não fazia parte do meu dia a dia. Então, quando eu comecei a aplicar, quando eu comecei a atuar, quando eu comecei a colocar em prática todas as informações que eu estava obtendo sobre esse novo mercado, sobre o meu plano B, eu comecei a me sentir bem. Então, eu comecei a validar que aquilo de fato era algo que me traria prazer, satisfação profissional. E eu comecei a trabalhar para que tivesse os primeiros resultados. E aí, quando começou a ter os primeiros resultados financeiros, obviamente, eu comecei a entender, poxa, funciona. Se eu recebi R$ 100 aqui, eu posso receber 200. Se eu receber 1.000, eu posso receber 2.000. Então, eu comecei a perceber que o projeto me agradava e que existia a possibilidade de ter resultado financeiro. Então, quando eu validei isso, quando eu me senti bem nas novas habilidades e quando eu tive os primeiros resultados financeiros, eu percebi, poxa, funciona. Eu só preciso agora me aprimorar mais e executar pelo tempo que for necessário para que os resultados realmente aconteçam. Então, isso para mim foi o meu processo de validação. Eu recomendo que você analise esses 2 pontos quando você iniciar esse novo processo, beleza? 5 aspectos. Terceiro aspecto fundamental aqui para mim, você precisa consolidar o novo projeto. O que foi isso para mim? E isso requer um tempo maior. No meu caso, eu precisei aí de 5 anos para consolidar o meu novo projeto. O que é isso? É você chegar num patamar financeiro onde, de fato, você já está com as habilidades bem desenvolvidas, você já está seguro no que você decidiu fazer, você já tem confiança em falar para todo mundo aquilo que você já decidiu fazer, você já se expõe de forma tranquila, até nas redes sociais, já conversa com seus amigos, você já fala dessa sua nova atividade de forma muito tranquila e, principalmente, você já ganha um valor financeiro que mantém o seu mesmo padrão atual. Se você consolida dessa forma, se você realmente começa a receber um valor que mantém os seus custos que você já tem hoje, você consolidou esse projeto. Você está bem porque você já tinha validado, você já tinha visto que realmente ele funcionava e agora você está recebendo um valor que, poxa, consigo me manter com esse valor aqui. Chegou num ponto que, de fato, eu agora posso pensar em tomar uma decisão. Então, entenda só, nesse processo, para mim, funcionou durante esses 5 anos como uma fonte de renda extra. Eu comecei a obter dinheiro através dessa minha nova atividade. Eu cheguei num patamar que eu cheguei nessa conclusão, poxa, esse patamar aqui agora de ganho, realmente já dá para mim fazer uma transição definitiva. Porém, os outros 2 passos que eu vou falar aqui agora, que é o 4º e o 5º, eles precisam ser colocados em prática desde já. Por isso que é importante você estar assistindo aqui essa videoaula, porque esses próximos passos aqui, se você aplica desde os seus primeiros ganhos, você começa a ter uma segurança muito forte no momento da sua decisão definitiva de mudar de carreira. E você vai entender agora por quê. Ao longo desse processo, você começa a ter ganhos financeiros. E esses ganhos financeiros, quando chega nesse patamar que você consolidou, se você aplicar, por exemplo, esse passo 4 aqui, ó, que eu vou mostrar agora, educação financeira, se você aplicar isso desde o início, você vai obter um grande resultado lá no final do processo de consolidação. Isso para mim foi muito tranquilo, porque esse passo aqui sobre a educação financeira, ou seja, aplicar bem a educação financeira, e aí o que é que eu estou falando? É você aprender a ser uma pessoa poupadora, é você começar a entender que essa renda extra você precisa guardar, é você pensar que você precisa começar a ganhar mais, mentalidade de sempre ganhar mais e gastar menos, começar a pensar em realmente ter escala sobre esses seus ganhos. Então, aplicar a educação financeira, você tem um equilíbrio das suas contas, sempre cortando custos e aumentando ganhos e tendo o hábito de guardar, o hábito de administrar o seu dinheiro, o hábito de realmente fazer com que esse dinheiro sobre um pouco todos os meses, para que você comece a realmente construir a sua base, e aí é a base financeira, em termos de reserva de emergência, que vai lhe dar o reforço que você precisa para você realmente tomar essa decisão de mudança de carreira. Então, veja só, com os ganhos extras que você começou a fazer, você começou a
validar, você começou a consolidar e você aplicou a educação financeira, você está construindo uma base não só financeira, mas também de mentalidade, né, de satisfação profissional e de percepção que aquilo ali realmente vai lhe dar bastante resultado e o resultado que você precisa para poder sair dessa atividade que hoje você está e que certamente está insatisfeito ou tem alguns pontos que você gostaria de melhorar, como foram os meus 2 pontos que eu falei lá no início do vídeo, tá bom? Então, a educação financeira você precisa aprender o mais rápido possível, se você ainda não tem, e você precisa aplicar desde já. Se você começa isso rápido, desde o início do processo, com essa mentalidade, você vai construindo essa base e aí você vai fazer um processo de forma bastante tranquila. E o 5º passo vai meio que consagrar tudo isso que a gente está falando, que é você começar a construir a sua carteira previdenciária de investimentos. O que é isso? É você começar a entender um pouco mais onde guardar esse dinheiro, de forma que esse dinheiro possa realmente trabalhar para você. Começa a ter rendimentos. E aí você está pensando no longuíssimo prazo já a partir de agora. Então, você começou a entender um processo que vai não só lhe dar a base, mas vai lhe dar a percepção de que realmente você está construindo a sua aposentadoria sem depender do governo, sem depender de INSS. Novamente, se você ler o livro Os Segredos da Mente Milionária, você vai também ter noções sobre todo esse processo que a gente está falando aqui, tá bom? Então, entender a importância de você construir uma carteira previdenciária de investimento faz com que você se sinta estimulado a sempre aplicar a educação financeira no sentido de sempre ser uma pessoa poupadora, de estar sempre guardando, estar sempre pensando no futuro, criando hábitos positivos, hábitos das pessoas que têm realmente a mentalidade rica, a mentalidade positiva, e você vai estar aplicando e construindo o seu processo. E aí, quando você desenvolve a habilidade, quando você se sente bem na atividade que você está fazendo, quando você validou, quando você consolidou, quando você começou a poupar, construiu a sua reserva e depois você já está num processo de construir um patrimônio que vai lhe dar renda passiva, vai lhe dar resultados financeiros através desse processo, aí você toma uma decisão bastante tranquila. Quanto tempo pode demorar isso, amigo? Vai depender muito de qual atividade você vai fazer, de como você vai se desempenhar, de quanto tempo você precisa para realmente desenvolver as habilidades. Como eu falei, para mim foram 5 anos que eu precisei passar por esse processo e aí eu tomei uma decisão bastante tranquila, tá bom? Então, se você aplicar esses 5 pontos, com certeza você vai passar por um processo de mudança de carreira de forma bastante tranquila, tá bom? E o que é que acontece? Nesse momento, eu passei por essa transição, eu fiz uma mudança de carreira e a gente está em busca de novos parceiros. Dentro da metodologia de trabalho que eu desenvolvo, a gente busca sempre pessoas que querem empreender, que querem um algo a mais, que querem ter o seu próprio negócio, que querem iniciar uma parceria de trabalho de uma mão dupla, de ganha-ganha, onde a gente se ajuda, a gente contribui com a nossa experiência e você começa a desenvolver os seus negócios também. Então, se você em algum momento está em busca de querer iniciar o seu processo de mudança de carreira através do empreendedorismo, através de obter o seu próprio negócio, entre em contato, tá bom? A gente vai ter a maior alegria em falar diretamente com você para que a gente possa mostrar exatamente o nosso caminho e se esse caminho fizer sentido para você, a gente vai mostrar passo a passo como você deve executar para que você possibilite também passar por todo esse processo, se tudo isso fizer sentido para você. Essa busca, obviamente, a gente está sempre atento às pessoas que realmente têm as suas dores, que não estão satisfeitas e que querem um algo a mais. Beleza? Então, como que eu entro em contato, Ramiro? Vou deixar aqui esse link de um formulário para você preencher. Vou deixar aqui na descrição do vídeo. Você vai clicar, preenche, vai deixar os seus contatos e aí eu vou entrar em contato com você. A gente vai se falar e se todo o projeto que, por exemplo, a gente tem em mãos, onde a gente desenvolve, fizer sentido para você, a gente vai simplesmente montar uma grande parceria de negócio, tá bom? E aí tem outra coisa, eu vou lhe dar mais alguns presentes se você colocar os seus dados, se você entrar em contato, eu vou enviar para você, de forma obviamente gratuita, um treinamento que eu tenho sobre gestão de tempo. São mais ou menos aí uns 30 minutos, de 20 a 30 minutos, para você entender um processo de gestão de tempo que você pode fazer exatamente para você começar a aplicar aquele seu primeiro passo lá, que é trabalhar de forma parcial. Você vai entender como você está diante das questões urgentes, diante das questões circunstanciais, diante das questões que realmente importam. Como você está gerindo o seu tempo? Será que você já parou para pensar isso? Você já fez essa sua autoavaliação? Se não, você vai ter a oportunidade de receber esse material deixando
os seus dados aí para a gente entrar em contato. E outra videoaula que eu vou deixar para você, se você deixar os seus contatos lá no formulário, é uma videoaula falando sobre vendas e novos mercados. Vendas é uma habilidade que, obviamente, está embutida aí dentro do empreendedorismo. Você vai precisar aprender, você vai precisar entender o que de fato é venda, como se comportar como um bom vendedor. E isso vai ser muito bacana desenvolver essa habilidade. Para mim foi sensacional aprender tudo isso. Eu também não tinha essa habilidade na minha formação de engenharia. Ninguém nunca me ensinou isso aqui. Nos MBAs que eu fiz, nas especializações que eu fiz, ninguém nunca me ensinou realmente como deveria entender um processo de venda e fazer com que isso se torne algo realmente importante para mim, para a minha vida, para os meus negócios. Então, você vai receber essa videoaula, mais ou menos também uns 20 a 30 minutos. Eu vou lhe enviar o link para você assistir de forma muito tranquila. E você vai receber também o e-book que eu escrevi sobre o meu processo de construção do meu plano B de mudança de carreira. Vou enviar isso para você também de forma gratuita. Então, deixe os seus contatos lá no formulário. Com certeza vai ser uma satisfação falar com você para que a gente possa trocar grandes ideias aí nesse seu processo. Espero ter contribuído com você, tá bom? Tá aí as minhas redes sociais, se você quiser nos acompanhar, estamos aí para poder trocar ideias, se ajudar e crescer em conjunto, beleza? Foi uma satisfação falar com você, um grande abraço e até a próxima oportunidade. Valeu!